A oração do Senhor por si mesmo e pela igreja. Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Nós estamos aqui uma vez mais para fazermos o nosso estudo bíblico. Você sabe bem, eu sempre digo, estamos lendo um capítulo das Escrituras por dia e todos os dias deixamos um breve estudo com mais informação desse capítulo aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Você pode pegar esse estudo e curtir, você pode compartilhar com seus amigos no WhatsApp, com seus grupos no WhatsApp, para que você possa edificar as pessoas. Todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia, estamos lendo os Evangelhos, lemos Mateus, Marcos, Lucas e agora estamos lendo o livro de João. E todos os dias deixamos um breve estudo aqui sobre um desses capítulos. Hoje estamos em João, capítulo 17. João 17. E nós vamos fazer a leitura entre os versículos 1 até 5, mas eu vou fazendo a leitura segmentada, digamos assim, de alguns textos para que possamos completar o estudo. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifica. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Esse capítulo é um dos capítulos mais profundos da Escritura, mais profundos da Bíblia. O Stott vai falar que há diversos textos e livros escritos sobre esse capítulo, e seria uma pretensão nós tentarmos aprofundar demais num breve estudo de 10 minutos. Jesus começa esse capítulo fazendo uma oração por si mesmo, e nessa oração que ele faz por si mesmo, nós já vemos a profunda unidade que existe entre pai e filho. Nós vemos novamente um reforço que é tão comum no livro de João, a figura da Trindade, a figura de Deus, de Jesus glorificando a Deus e Jesus se dizendo totalmente unificado, totalmente vinculado à figura do Pai. Ele e o Pai sendo um. No versículo 5, ele vai dizer: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu estava contigo antes do mundo existir. Antes de... E se nós vamos no capítulo 1 de João, quando nós começamos as discussões de João, o capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Novamente aqui, Jesus está dizendo a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, às vezes, a doutrina da Trindade é complexa e nós vemos algumas pessoas tendo algumas denominações, alguns grupos religiosos combatendo a lógica da Trindade, colocando Jesus como alguém inferior a Deus. Se você ler o livro de João, é impossível não valorizar e não colocar a doutrina da Trindade como uma doutrina central na história dos evangelhos e na figura e na pessoa de Deus e do Pai. Mas além disso, além desse ponto, Jesus faz uma oração aqui em que novamente ele glorifica o Pai. Novamente a postura de Jesus, sempre glorificando o Pai, sempre honrando o Pai, sempre honrando a Deus, é emblemática nesse texto. Ele vai dizer no versículo 2, versículo 1 assim: chegou a hora, glorifica o teu filho para o que teu filho te glorifique. O Carson vai dizer assim: nesse contexto, o significado primário de glorificar é cobrir de esplendor, como o versículo 5 deixa claro. O pedido é para que o Pai reverta o alto esvaziamento acarretado por sua encarnação e o restaure ao esplendor que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo existisse. A cruz e a ascensão, exaltação de Jesus, são dessa forma indissociáveis. A odiosa profanidade do Gólgota significa apenas a glorificação do Filho.
O fato de Jesus orar para que o Pai glorifique o Filho é, portanto, também uma comovente expressão de sua própria disposição de obedecer ao Pai até a morte. Jesus está aqui, uma vez mais, reforçando na sua função de servo e de filho obediente a glorificação do Pai. E o Carson diz assim, da perspectiva de Jesus, até mesmo a glorificação do Filho não é um fim em si mesmo. Jesus apresenta seu pedido para que o teu Filho te glorifique. O foco, portanto, está no serviço contínuo de Jesus, na sua intenção contínua de glorificar o Pai. Então, se nós temos sim o reforço da Trindade, e nós vemos o reforço da Trindade nessa oração de Jesus, nós também vemos o papel e a postura recorrente de Jesus de glorificar o Pai. Mas a oração de Jesus nesse texto não é sobre isso apenas. Jesus vai orar por muito mais nesse texto. Ele vai fazer uma oração para que Deus proteja a igreja. No versículo 11 nós vemos assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. Eu vou para o Pai, eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para o Pai. Pai Santo, protege-os em teu nome. Jesus vai fazer uma oração de proteção para a igreja. Mais do que isso, ele ora para a santidade da igreja. No versículo 15, o versículo 15 diz assim: não rogo para que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus vai orar para que nós sejamos santificados, para que estejamos protegidos do maligno. Mais do que isso, ele vai orar pela missão da igreja. No versículo 18, Jesus diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus faz claramente aqui uma oração para que Deus proteja os seus e pela missão da igreja, pois ele os envia ao mundo. E mais do que isso, Jesus no versículo 20 ora pela unidade da igreja. Assim como ele já tinha feito no versículo 11, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Para que todos sejam um, Pai. O versículo 11 diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para o Pai, eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Jesus vai orar pela unidade. Então, além da oração de Jesus, aqui no capítulo 17 de João, me perdoe, sei uma oração para que Jesus ora para a glorificação do Pai. Jesus ora para a glorificação do Pai nele mesmo, no Filho. Jesus ora para que o Pai seja glorificado também em uma igreja protegida, em uma igreja santificada, em uma igreja que cumpre a sua missão e uma igreja que preserva a unidade. Eu vou repetir isso. Além de Jesus pedir que o Pai seja glorificado pela obra que ele vai fazer, porque chegou a hora, assim começa o texto de João 17, Jesus também ora para que o Pai seja glorificado numa igreja protegida, numa igreja santificada, numa igreja que cumpre a sua missão e numa igreja que tem unidade. Se a gente olha para a história da igreja, nós vemos que essa relevância tão grande do capítulo 17, ela parece que foi esquecida ao longo do tempo pelos cristãos. Significa que a oração de Jesus não foi atendida? Não. Significa que a oração de Jesus foi atendida para aqueles que tiveram os olhos e os corações abertos. Significa que uma religiosidade não gera nada disso. Significa que essa história da igreja, que tantas vezes é marcada por desunião, por falta de santidade, por uma igreja que não cumpre a sua missão, é, por certo, uma igreja que não entendeu o Evangelho, não entendeu as Escrituras e não entende o peso da oração de Jesus, porque se Jesus ora por isso, é porque isso deveria ser prioridade para os cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe.